Fala galera do YouTube, hoje falaremos sobre o comum acordo. Esta novidade legislativa trazida pela reforma trabalhista de 2017, que traz justamente a possibilidade do empregador de um lado e do empregado do outro assinarem conjuntamente um acordo fora da justiça, mas que devem ser homologados pela justiça para a rescisão contratual do contrato de trabalho. Bom, mas antes de nós iniciarmos este vídeo, vai lá no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para notificações e acompanhe os nossos vídeos. Bom, comum acordo. O que é o comum acordo? Está descrito lá no artigo 484-A da CLT. E é justamente a modalidade, uma das modalidades de extinção do contrato de trabalho, onde, de um lado, o empregador e de outro lado, o empregado resolvem em, como já diz o nome, em comum acordo, ou seja, eles de forma deliberada, por vontade própria, resolve extinguir este contrato de trabalho com algumas cláusulas, mas essas cláusulas elas têm que estar especificadas de acordo com o artigo, além do artigo 484, ela tem que obedecer os requisitos mínimos do artigo 104 do Código Civil, que inclusive já temos um vídeo aqui no canal. Temos que observar se esse negócio realizado fora da justiça não vai, de certa forma, inudibriar este empregado e que este empregado venha a sofrer algum tipo de prejuízo, certo? E isso vai ser analisado tanto na via contratual, dentro de uma petição conjunta que será feita entre as partes, que essa petição ela servirá como uma espécie de acordo, como fosse um tipo de contrato, um contrato para extinção do contrato de trabalho. Parece até um pouco meio assim, como é que pode dizer, contraditório, mas é isso que vem tratando em algumas doutrinas, certo? Mas essa situação ela vem assim timidamente sendo utilizada no dia a dia. Mas enfim, para que se possa promover um comum acordo, é necessário que as partes em conjunto, né, de forma consensual, elas sentem numa mesa e negociem aquelas parcelas, e aquelas parcelas têm que ser conforme o que está lá no artigo 484, como eu já havia dito. O empregado ele vai receber o quê? Se o aviso prévio dele for indenizado, ele vai receber a metade desse aviso prévio. Ele vai receber a metade da multa rescisória, que é aquela multa dos 40%. Vai receber só a metade, nesse caso a multa rescisória vai ser 20%. Vai receber até 80% do seu FGTS depositado. Aí ele vai receber normalmente as férias, 13º, salários, tudo isso aí vai ser recebido. Entretanto, ele vai deixar de receber o seguro-desemprego. E aí você pergunta, Leandro, e qual a vantagem disso tudo? Bom, para o empregado que vai sair e já tem um outro emprego em vista, de certa forma é uma vantagem, porque se ele fosse dar entrada no FGTS, segundo a legislação do FGTS, que é a lei 8.036/90, se ele fosse dar entrada no FGTS após o pedido de demissão, ele só poderia dar entrada após 3 anos fora do regime do FGTS. Está lá no artigo 20, certo? Lá no artigo 20 da lei 8.036/90. Então, nesse caso, ele já não iria dar entrada no FGTS e muito menos receber a multa rescisória, que nesse caso do comum acordo ele vai receber. Isso é uma vantagem.
o aviso prévio, ele também não iria receber o aviso prévio, ele ia ter que pagar o aviso prévio para o empregador. No caso do possível pedido de demissão, é ele que paga o aviso para o empregador. Nessa situação, se eu peço demissão hoje, nesse caso, com efeito a partir de hoje, o meu empregador vai me descontar 1 mês de salário, que é justamente o aviso, certo? Isso no pedido de demissão. No comum acordo, ele, se for indenizado, eu vou receber a metade. Então, constitui uma certa vantagem. Mas aí, tá. Aí, isso para quem já tem um outro emprego em vista. Eu vejo vantagem nesse sentido. Aí já não acessa o seguro-desemprego. Eu já não ia acessar mesmo. Pedido de demissão não acessa o seguro-desemprego e nesse caso também não acessa. Mas ele já não ia acessar também, porque ele já vai arranjar um outro emprego. Certo? Aí ele já vai receber férias, que férias é um direito adquirido, isso as integrais. As férias proporcionais também entra também, ele vai receber. 13º integral e os proporcional, certo? Se tiver algum atrasado ele também vai receber. Se ele tiver algum vale alimentação, vai receber normalmente. Se ele tiver alguma diferença salarial no decorrer do contrato de trabalho, tem que ser paga, mas a bronca aí tudo só é o seguro-desemprego que ele não dá entrada. Bom, então definimos aqui a vantagem para quem tem um novo emprego. Desvantagem é que, nesse caso, ao assinar um comum acordo, ele tem que ser homologado na Justiça do Trabalho. Mas como, Leandro, não acabou a homologação obrigatória? Sim, acabou agora, a partir de agora, quando a empresa demite o empregado sem justa causa, não precisa mais homologar nos órgãos homologadores, que no caso seria a Superintendência Regional do Trabalho e o sindicato da categoria. Não era a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho nunca homologou rescisão. Ela não é uma justiça homologatória, ela homologa seus acordos, não rescisão, certo? Então, nessa situação, o comum acordo é uma exceção. Nesse caso, faz-se o comum acordo, que é um acordo extrajudicial, faz fora da justiça, e aí ele precisa, para ele ter validade, certo? Segundo ele é um negócio jurídico, ele precisa de uma validade, e aí esse requisito que está lá no artigo 855B de bola da CLT, diz que ele precisa passar pela Justiça do Trabalho, que aí nesse caso é a jurisdição voluntária. Por que voluntária? Porque não existe um conflito. As partes já transigiram fora da justiça. Ali agora é só para o juiz verificar se preenche os requisitos legais, inclusive lá do artigo 104, se existe todos aqueles requisitos e se existe requisitos de validade e se o empregado não está sendo inudibriado, ou seja, se ele não está sendo enrolado. E aí nesse caso o juiz precisa analisar, inclusive ele não é obrigado a homologar, segundo lá a súmula 418 do TST, certo? E aí nesse caso, inclusive, temos que analisar que se o juiz não homologar, inclusive cabe recurso, certo? Recurso ordinário para a instância superior, ou seja, se é o juiz ACOB, aí o adquem, que nesse caso seria o tribunal. Bom, mas enfim, vamos analisar. Fizeram a petição de acordo. Nesse caso, essa petição ela vai ser conjunta entre o empregado e o empregador, feita por advogado, mas advogado de ambas as partes. O que acontece? O reclamante tem que ter um advogado e o reclamado também tem que ter um advogado, ou seja, aí é onde já vem as desvantagens. Até então era vantagem para o empregado, mas a partir desse momento ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar um advogado. Claro que ele pode recorrer ao sindicato da categoria, e aí ele pode ser
é representado pelo advogado daquela categoria a qual ele pertence. Mas aí nessa situação ele vai ter que verificar se existe um advogado no sindicato para o representar. Mas enfim, a petição vai ser assinada conjuntamente por ambos os advogados das partes e vai ser dada entrada lá na justiça. Vai ser no prazo, um prazo fixado de 15 dias, vai ser marcada uma audiência e aí o juiz vai decidir pela homologação ou não do acordo. Se ele decidir pela homologação, tudo feito, tudo certo, cada um vai para o seu lugar e pronto. Se ele decidir pela não homologação, e aí vai caber o recurso, como eu já havia dito. Mas aí fique bem atento. É necessário cumprir todos esses requisitos. Primeira situação, fazer uma petição em conjunto, certo? Como eu já expliquei. Essa petição tem que ter contida todos os termos do acordo, que é como fosse um contrato, por isso que eu falei do contrato. E aí todos os termos, certo? E inclusive todas as parcelas que no caso vai fazer coisa julgada, certo? Faz coisa julgada, depois de homologado vai fazer coisa julgada. E aí tem que analisar todas as parcelas. Se por acaso houver alguma parcela que não vai ser colocada ali, posteriormente o empregado pode entrar com a ação. E aí nessa situação, a partir do momento que for dada a entrada, vai ser diferente de uma ação trabalhista. Nesse caso aí, como é uma jurisdição voluntária, a lei fala que nesse caso ela suspende o prazo prescricional e não interrompe. É diferente a interrupção da suspensão. Primeiramente eu vou explicar o que é a interrupção. Quando o empregado entra com a ação trabalhista, interrompe o prazo prescricional. Ou seja, ele vai ganhar mais 2 anos para ajuizar uma ação. É como se ele ganhasse. Tem uma súmula que fala sobre isso. E aí, nesse caso aí, o que acontece? O empregado entrou com a ação trabalhista normal e aí vai ser interrompida a prescrição dele. Nesse caso, se ele entra, digamos, no dia 30 de agosto de 2020, ele vai ter até o dia 30 de agosto de 2022, se caso ele desistir daquela ação ou for arquivada por algum motivo, desde que seja julgado sem resolução do mérito. E aí nesse caso ele vai ter até o dia 30 de agosto de 2022 para entrar com nova ação trabalhista, certo? Ele vai como se ele estivesse ganhando mais 2 anos. Mas aí vai observar também esse prazo de 2 anos que ele vai ganhar, mas aí vai observar também um prazo quinquenal, que ele vai reclamar dos últimos 5 anos da data que ele está reclamando lá. Mas aí isso aí já é outra situação. E depois a gente pode fazer até um vídeo explicando melhor isso aí. Mas aí nesse caso aí ele vai ter uma interrupção. A suspensão ela é diferente. É bom entender melhor este instituto da suspensão. Diferentemente da interrupção, a suspensão ela não devolve todo o prazo para o trabalhador. Ela apenas continua da onde parou a contagem. Nesse caso do exemplo dado, ele foi demitido no dia 10 de agosto, então, e ajuizou a ação no dia 20. Então, nesse caso aí, ele já tinha corrido o quê? Já tinha corrido 9 dias de prazo para ele. E aí, como a legislação fala lá no artigo 855-E, fala que é contabilizado novamente esse período após o trânsito em julgado, ele é continuado a partir do primeiro dia útil seguinte do trânsito em julgado da ação, da decisão que negou a homologação do acordo extrajudicial. Então, se a decisão que negou a homologação se deu, digamos, no dia
20 de setembro e no dia 21, digamos, é feriado ou é um domingo, aí no dia 22 já é um dia útil normal, que vai ser no primeiro dia útil seguinte, e aí começa a contabilidade nesse primeiro dia útil. Mas aí nesse caso não vai zerar, vai continuar da onde parou. Se já tem 9 dias, aí nesse caso o primeiro dia útil vai ser o 10º dia. Aí tem que ser feita essa contabilidade até chegar os 2 anos, certo? E aí sempre observar esse prazo que já correu anteriormente, ok? Então eis aí a diferença entre suspensão e interrupção, ok? Bom, essa situação do comum acordo ela tem que ser muito bem analisada pelo empregado, porque pode haver vantagem e desvantagem. Aí você tem que pesar na balança até onde vai a vantagem, até onde vai a desvantagem. Aí você vai fazer o contrapeso de medidas. Porque se a vantagem for maior, aí você vai. Se a desvantagem for maior, aí você já não faz o comum acordo. Porque, observe só, depois de homologado, aí fica difícil para que você possa reverter a situação. Porque vai transitar em julgado. E uma sentença transitada em julgada se aperfeiçoa. Transitou em julgado, o direito se aperfeiçoa e aí fica bem difícil você de repente promover uma rescisória. E aí você tem que ter muitos argumentos para promover uma rescisória de repente. Mas aí tem que observar bem. Será que é vantagem eu fazer um comum acordo ou não? Certo? Mas aí tem que observar bem sobre isso, né? Eu já dei inclusive diversas informações para empregados sobre isso. E alguns ficaram até em dúvida, eu inclusive enviei esses artigos para eles analisarem, mas é uma situação que muitas vezes a empresa passa para o empregado de uma forma e na verdade o empregado, por não ter o conhecimento, acaba engolindo a seco. Mas aí é isso que você tem que observar. Você observa que tem que ter todos esses requisitos que eu acabei de aqui descrever dentro desse vídeo. Se não for desta forma, o comum acordo ele não tem validade. Só tem validade se for feito desta maneira que eu expliquei. Petição conjunta, advogado incomum, não pode ser advogado comum, certo? Ou seja, a empresa vai ter o advogado dela e você vai ter que ter o seu. Ou seja, no final das contas pode ser que você saia no prejuízo, vai ter que pagar um advogado. Ou se conseguir um do sindicato, está tranquilo. E se você estiver indo para um novo emprego, então observe bem sobre isso. E se isso vai trazer vantagem para você. Então faça sempre essa ponderação. Bom galera, esse foi o nosso vídeo sobre comum acordo. Eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações. Um forte abraço e muito obrigado por tudo. Fique com Deus.